Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito dessa questão aí, que seria o meu maior arrependimento de ter trocado cremalheira por fuso de esfera, tá ok? A princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, o grupo CNC em Ação. O link está na descrição, ou para quem estiver no Facebook, só digitar aí CNC em Ação, vai aparecer o grupo. É só solicitar lá que eu estou aprovando. E, óbvio, eu preferia deixar o grupo como público, qualquer um pudesse entrar, qualquer um pudesse comentar. Só que quem já estava no grupo viu como que estava a situação. O pessoal não respeita e fica um negócio tudo embolado que não tem nada a ver. Então eu estou moderando ali, mas fiquem à vontade, cara. Quem tiver dúvida, posta lá, que assim que possível eu já vou aprovando, para a gente manter o grupo organizado, focado ali no assunto. Pode ser qualquer assunto relacionado a CNC, isso vale para CNC router, CNC laser, plasma. Quem tiver dúvida, posta lá. E muita gente com conhecimento sobre o mesmo assunto, então às vezes um não sabe, outro ajuda. Eu estou sempre dando uma olhada lá nos vídeos, ok? Então fica o convite. Então vamos lá, falando qual que seria o meu maior arrependimento nessa questão da substituição da cremalheira por fuso. Cara, o meu maior arrependimento é não ter feito isso antes. Porque eu peguei essa máquina aqui, eu peguei ela usada, ela estava com cremalheira. Para quem vê os primeiros vídeos aí do canal, no canal Feito de Madeira também tem alguns vídeos, vai ver que a máquina ela tinha cremalheira no lugar dos fusos de esfera. E hoje eu vejo quanto tempo eu perdi, vamos dizer assim, me debatendo para melhorar o resultado final da peça, tá? Só que eu vou deixar bem claro aqui que é o seguinte: cremalheira não é ruim, tá? Cremalheira não é ruim. E cremalheira em algumas situações sim, ela é uma melhor alternativa, seria praticamente, eu vou dizer aí entre aspas, impossível utilizar um fuso, principalmente quando a gente fala de máquinas muito compridas, seria praticamente impossível. Mas fica a seguinte referência, principalmente para quem está começando a construir aí uma CNC, que é o seguinte: muitas máquinas que vocês vão ver, e é a máquina mais simples, que talvez você pense assim, não, se eu for fazer, eu vou fazer como essa, que parece ser bem simples. É um sistema que a cremalheira, o pinhãozinho, ele está acoplado diretamente no motor, tá? Isso dá um aspecto positivo, que é o seguinte: a sua máquina ela vai ter uma velocidade de deslocamento muito alta se você acoplar diretamente no motor. Porque assim, lembre-se, motor de passo ele foi projetado para ter o principal aspecto, precisão e força. Ele não foi projetado para ter precisão e velocidade. Então, como vamos dizer assim, que seria uma baixa rotação, ele já vai bater ali no limite do que seria o ideal. Só um exemplinho aqui, ó, o motor é de 20 kg, mas quando você ultrapassa uma determinada rotação, ele até roda, mas a partir daí ele vai perdendo em força, ok? E quando você utiliza numa cremalheira, respeitando todos os limites e tudo mais, capacidade do motor, tem vários fatores aliados, mas se você acopla o pinhão direto no motor, mesmo numa baixa rotação, ele pode se deslocar muito rápido. Então, só vou dar um exemplo. Se eu coloco um pinhãozinho ali, que na hora que ele roda na cremalheira, dando uma volta completa, ele se desloca 30 milímetros. Imagina se esse motor de passo ele tivesse a capacidade de rodar a 1000 RPM. Seria 1000 RPM vezes 30 milímetros, ou seja, seria uma máquina com capacidade de deslocamento livre de 30.000 milímetros por minuto.
ok? Aqui são só exemplos para vocês terem uma noção, tá? Não tome como exato, mas é mais ou menos assim que funciona. Só que daí fica a seguinte referência. Toda vez que você fizer esse acoplamento direto na máquina, a máquina ela tem uma precisão mecânica, a peça e a relação, ou seja, a relação de quantos passos vai dividir ali pelo deslocamento. Se, por exemplo, vou ajustar aqui, o motor de passo ele precisa de 200 passos para dar uma volta. E vamos supor que esse motor ele se desloque ali 20 milímetros a cada rotação. Então você divide os passos pelas coisas, vai dar os passos do motor, né, da volta, pelo deslocamento seria de 10 passos, tá? A cada 10 passos ela se deslocaria 1 milímetro. Então essa é a precisão. Você pegando esses passos aí por milímetro, significa que ali naquele milímetro, o motor ele pode estar em 10 posições diferentes. Isso daqui é só um exemplo. Aí a gente está falando de uma precisão mecânica, ok? Então, uma maneira de melhorar essa precisão mecânica, que ela vai se tornando muito mais importante, principalmente quando você quer trabalhar com peças menores. Até, obviamente, influencia nas peças maiores. Mas eu estou dizendo que nas peças menores, essa variação que pode ter, ela vai ficar muito mais evidente, ok? Agora já o fuso, quando a gente fala de fuso, na maioria dos fusos eles vão oferecer uma precisão mecânica, e você pode ainda melhorar isso mais, de 0,05. Então em cada milímetro ali, ele vai poder se deslocar ou estar em 20 posições. Isso a gente falando só de precisão mecânica, sem utilizar os recursos de aumentar, de fazer o aumento pelos micropassos do driver, ok? Aí fica o seguinte, porque sim, eu perdi muito tempo me debatendo com a questão de tentar melhorar a precisão da minha máquina enquanto ela estava com cremalheira, cara. E quando era nas peças pequenas, cara, eu desisti, tá? Eu desisti, porque a gente perde muito tempo mesmo. Como eu comprei a máquina usada, óbvio, era o que tinha. Eu tinha que usar aquilo lá, tentei melhorar de todas as formas, vai daqui, vai dali, e não chegou no resultado que eu queria, principalmente nas peças pequenas. Porque a variação que muitas vezes a cremalheira ela deixa a desejar numa peça grande é quase que irrelevante, mas peças pequenas, peças de encaixe, isso tem um aspecto significativo. Lembrando que sempre assim é possível melhorar a precisão mecânica de uma cremalheira colocando uma redução, ok? Ainda assim, aí você está melhorando, se você coloca uma redução ali, uma polia de 2 para 1 ou 1 para 2, você já está melhorando a precisão mecânica. E também citando um outro ponto que passa despercebido e fica a referência para quem está pensando em construir, na minha eu não tinha muito como tentar corrigir esse aspecto, porque, como eu disse, eu peguei a máquina usada. Para corrigir algo do tipo como isso, seria bem complicado. Agora, se você que vai construir a sua máquina, você pegar rigorosamente nesse aspecto que eu vou mencionar, você pode conseguir na cremalheira ali, mesmo na cremalheira direto, um resultado muito satisfatório. Que é o seguinte: a maioria dos equipamentos que a gente vai ver, provavelmente você já viu algum ou alguns, todas as máquinas que usam esse sistema de acoplamento direto no motor, no pinhão, eles são ali meio que tensionados por uma mola, o pinhãozinho contra a cremalheira. Só que o ideal é que o motor, onde está deslocando o pinhãozinho contra a cremalheira,
ele seja fixo. Ele não precisa ter essa questão de tipo, isso daqui é para compensar alguma coisa. Se está precisando compensar alguma coisa, isso representa a diferença. Então, se você monta a sua máquina tomando todas as devidas precauções para o alinhamento perfeito ou mais próximo da perfeição possível, o seu motor mesmo que seja o acoplamento direto, ele pode trabalhar fixo, ele não precisa de mola. Essa compensação, essa variação aí, isso daí é uma maneira, como dizem, é para compensar alguma coisa. Mas assim, cara, agora fica a referência. Depois que eu substituí por fuso, cara, não tem mais preocupação, tá? Não tem mais preocupação. A melhora foi significativa, foi substituir e tudo que eu queria, simplesmente montar tudo certinho, fazer a regulagem e tal, eu consigo retirar de resultado na máquina. Porque pense bem nisso, avalie, tá? Eu estou tentando passar referência principalmente para quem está pensando em construir e talvez seja o seu caso. Aqui, ó, para vocês verem, eu acabei de recortar umas peças, não foi isso daqui que eu recortei. Isso daqui foi a sobra da peça. A sobra, olha a perfeição da sobra. A sobra, todos, ó, perfeitinho. Não tem uma variação. Isso daqui poderia ser até uma peça, vamos dizer assim, mas isso daqui foi a sobra da peça que eu recortei. Furo de 3 milímetros, 4 milímetros, agora ele faz redondinho. A máquina ela faz redondinho os furos. Óbvio, tá? Eu estou dizendo aqui, mas existem todos os outros aspectos ligados a essa questão da perfeição do resultado. Não é só tipo, o fuso versus cremalheira resolve tudo. Você precisa ter uma boa estrutura de travamento, tá? Uma máquina robusta. Para quem vai pensar em montar sua máquina, foque muito na estrutura também. Se for possível fazer ali com uma chapa de 5, 6 milímetros, faça, tá? Faça. Às vezes a pessoa está tendo problema aí também, ela tem os componentes bons, por exemplo, quando a gente vai falar ali o último componente, qual que seria aquele equipamento, o último componente em termos de deslocamento linear? As guias lineares. Existem variações, eixo retificado apoiado e tal, mas essa é a última variação. Só que, porém, se você tem os componentes necessários, aqueles que são os que foram feitos para oferecer o melhor resultado em termos de precisão, só que você não tem uma estrutura boa na máquina, isso também interfere no resultado final. E vale lembrar também que um aspecto que às vezes passa batido, o peso da máquina também é importante. Essa minha máquina, ela é uma máquina leve, tá? É uma leve, porque ela é grande, mas se eu der uma aumentada de velocidade ali para cima dos 2.000 milímetros, ela balança. Ela balança, querendo ou não, ela balança demais. Então fica essa referência também, porque máquinas grandes, elas são bem pesadas, óbvio, visando uma estrutura reforçada, só que esse peso também ajuda ela a não balançar desse jeito. A minha máquina, se eu botar ela para trabalhar em mais de 2.000 milímetros por minuto, em recortes pequenos, ela vai balançar até umas horas. Que assim, ela é uma máquina média, mas aqui é uma estruturinha tudo de... É bacana, para uma máquina média, é uma estrutura, obviamente, ótima. As paredes são tudo de 3 milímetros aqui, no pórtico 6, mas é uma máquina que balança, então o peso da estrutura também tem uma certa influência. Óbvio que isso daqui dá para dar uma melhorada fixando a máquina no chão. Só que ainda fixando, acredite, a máquina ela vai dar uma balançada. Estou mencionando esse aspecto. Então tem que se atentar nesses detalhes. Mas o meu conselho, cara, para quem está com cremalheira e está aí se debatendo, porque às vezes precisa de uma precisão melhor e tudo mais, eu sinceramente eu vou dizer, fuso, cara, vai ter que substituir.
talvez você consiga fazer todos os ajustes para chegar no resultado que você quer, fazer as modificações na cremalheira, mas para mim eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Não me arrependo, não é barato fazer essa substituição, mas não me arrependo. Fica a referência também para quem pensa em fazer. Aqui eu não quis arriscar. O que eu não quis arriscar? Na hora de fazer a substituição, talvez nessa máquina, que ali eu vou pegar o fuso que seria maior, ele não ultrapassa 1,5 metro. Então ali acho que é 1.300 e alguma coisinha que tem aquele fuso. Talvez o fuso 16 seja o passo 5, seja o passo 10, atenderia. Só que daí isso que eu quero deixar de referência. Cara, se passou de 1,5 metro, não coloque o 1605. E digo mais, não arrisca, tá? A diferença é pouca. Porque a chance de o fuso ele flambar ou envergar, empenar, é muito grande. Passando de 1 metro, eu diria que o ideal, talvez, para o fuso 16, seria o ideal, até 1,20 m, 1,30 m no máximo. Dá para colocar no 1,50 m? Dá, mas eu acho que com o tempo vai empenar. Agora, tipo assim, agora já o fuso 20, eu acho que é o ideal para quem vai utilizar um curso de até 1,5 m. Perfeito, cara. Meu fuso ele tá perfeitinho ali, não tenho o que reclamar. É o de 20. Mais algumas diquinhas. Essa questão, o passo 16 era o 5 ou 10. Quando a gente fala de fuso, galera, quem está focado em fuso não está pensando em ter alta velocidade na máquina. Dá para desenvolver velocidade na máquina com fuso? Dá. Só que é aquela questão, motor em alta rotação, ele vai perdendo força. Essa alta rotação, essa alta velocidade, ela nunca vai ser utilizada ali, pelo menos nos equipamentos menores, em corte. Existe sempre um limite de corte ali. Por um primeiro momento, quando eu estava construindo a minha CNC caseira, os outros e tal, eu até pensei que tipo, não, vou tentar aumentar a velocidade para cortar muito rápido, só que com o tempo a gente aprende que essa velocidade, beleza, segunda vez que acaba a força já, ainda bem que não estava recortando nada, tem as peças para recortar, aí ó, voltou. Segunda vez já em menos de meia hora. Aí, nessa questão até me perdi aqui. Mas voltando na questão da velocidade, óbvio, a velocidade livre é importante da máquina? Sim, naquele aspecto principalmente para quem tem máquina grande, quando a máquina ela vai viajar de um lugar para o outro, ou seja, ela vai sair de um ponto e ir lá para o outro, aquela velocidade alta ela pode ser utilizada, mas nos motores de passo é aquela questão, a alta rotação faz com que o motor fique mais fraco. E pode acontecer, e é bom sempre estar bem ajustadinho isso, e no momento que a máquina ela sair rápido, ela pode travar até mesmo nesse movimento aí de movimento livre, sem ser o movimento corte, porque tem que fazer o ajuste certinho. Porque quando a gente faz o ajuste, a gente ajusta eixo por eixo. Na hora de trabalho, ela pode sair movimentando todos os eixos ao mesmo tempo. Ela vai movimentar Y, vai movimentar X e pode movimentar ali o Z ao mesmo tempo. E isso pode ser um motivo para a sua máquina ela dar aquela travadinha típica da exceder o limite, mesmo em velocidade livre. Aí assim, agora na questão que eu estou mencionando aqui, o fuso ele é focado mais na questão de precisão e força. E esse 16.5 e 16.10, você tem que estar atento com o seguinte aspecto. Ok, o 5 e o 10, eles vão ter ali a mesma precisão, falando de fuso de esfera, só que a questão é que o fuso de esfera, o passo 10, ele vai oferecer uma velocidade de deslocamento mais rápido na mesma rotação. No 0,5, vamos supor, se eu conseguisse me deslocar 1.000. E se eu troco para o 10, eu já consigo a 2.000. Só que a questão é,
esse motor de passo, ele dá suporte para trabalhar com essa força? Porque se eu tiro um 5 que estava trabalhando perfeito, com o motorzinho ali, e coloco ele para 10, para ganhar velocidade, só que ele vai perder força. Então tem que ter todo um critério ali. Mas o 5 e o 10, se o seu motor oferece condições de trabalhar, é uma maneira de você conseguir aumentar a velocidade no fuso de esfera. Na mesma rotação você consegue dobrar ou às vezes triplicar, não sei até ao certo qual seria o passo que a gente encontra cada fuso, mas dessas questões que eu mencionei, ok? Cara, é isso, tá? Queria passar uma referência, mas o que eu queria dizer é isso. O meu maior arrependimento com relação à substituição a cremalheira por fuso é não ter feito antes. Não ter feito antes, porque quando eu paro para avaliar quanto tempo eu perdi me debatendo ali com tantos ajustes, e quando eu substituí por fuso, cara, foi substituir e o negócio começou a funcionar redondinho, tá? Redondinho mesmo. Beleza? Então é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!